Introdução ao estudo do livro de Isaías. Estudo organizado por Linira Teixeira. Bibliografia: Bíblia de Estudo Genebra, Bíblia de Estudo MacArthur, Comentário Bíblico Moody, Comentário da Bíblia Russell Shedd, Estudo Conciso do livro de Isaías, de Jocarle A.G. Jr., Isaías, o Profeta Messiânico, de S.M. Orton, Manual Bíblico Henry Halley e o Novo Comentário da Bíblia F. Davidson. Introdução. O livro de Isaías é um dos livros mais amados da Bíblia. É talvez o mais conhecido dos livros proféticos. Ele contém diversas passagens que são bem conhecidas entre os estudantes da Bíblia. Capítulo 1, verso 18, 7, verso 14, 9, versos 6 e 7, 26, verso 8, 40, verso 3, 31 e 53. A participação de Isaías na história foi mais ou menos na metade do caminho entre Moisés e Cristo. Ele viveu durante os dias do poderoso Império Assírio, antecipou a queda desse império e a ascensão de seus dois sucessores, os caldeus e os persas. Isaías é merecidamente conhecido como o profeta evangélico, o profeta messiânico, visto que apresentou a mais completa e clara exposição do Evangelho de Jesus Cristo que se pode encontrar em qualquer porção do Antigo Testamento, o quinto Evangelho. Sendo um tanto parecido com a Epístola aos Romanos no Novo Testamento, o livro de Isaías serve de compêndio das grandes doutrinas da época pré-cristã e aborda quase todos os principais temas de toda a gama da teologia. Ele proclamou em Judá os grandes princípios da salvação pela fé, a expiação substitutiva, o reino e a ressurreição. Isaías é citado diretamente no Novo Testamento em torno de 65 vezes, muito mais do que qualquer outro profeta do Antigo Testamento, além de ser mencionado por nome cerca de 20 vezes. O Novo Testamento diz que Isaías viu a glória de Cristo e dele falou. João 12, 41. O livro de Isaías é o primeiro dos 17 livros proféticos do Antigo Testamento, não porque seja o mais antigo, mas porque é o mais completo em conteúdo. Além disso, tem sido sugerido que o livro de Isaías é como uma Bíblia em miniatura. Seus 66 capítulos são divididos em duas partes, 39 capítulos na primeira divisão, como o Antigo Testamento, e 27 capítulos na segunda divisão, como o Novo Testamento. Os primeiros 39 capítulos enfatizam o julgamento, os últimos 27 enfatizam a misericórdia e o conforto divino. Autor: Isaías foi profeta no Reino do Sul, Judá, ao tempo em que o Reino do Norte, Israel, fora destruído pelos assírios. Isaías viveu nos reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Sua vocação se deu no ano em que Uzias morreu. Porém, algumas de suas visões podem ter ocorrido mais cedo. Ver sobre no capítulo 6, verso 1. O ponto alto de sua influência política foi atingido no ano decisivo de 701 a.C., quando a invasão assíria ameaçou destruir o reino de Judá e remover seus habitantes para a escravidão e o exílio. Por sua oração, por seu conselho ao rei Ezequias e pela intervenção direta e miraculosa de Deus, o temível exército assírio foi destroçado diante dos muros de Jerusalém. Foi Isaías quem salvou sua cidade quando a condenação dela parecia certa. Ver capítulos 36 e 37. Senaqueribe, rei da Síria, fugiu para Nínive e, embora vivesse mais 20 anos após esse fato, nunca mais atacou Jerusalém.
Segundo tradição judaica, foi morto por Manassés. Podemos conjecturar que a data de seu ministério ativo se enquadra mais ou menos em 740-687 a.C., abrangendo assim um período de 50 anos ou mais. Reza uma tradição rabínica que Amós, pai de Isaías, não Amós o profeta, foi irmão do rei Amazias. Neste caso, Isaías foi primo em primeiro grau do rei Uzias e neto do rei Joás, sendo, pois, de sangue real e membro da corte, pois gozava de relações íntimas com a família real e com os mais altos oficiais do governo. Sua obra literária. Escreveu outros livros que não chegaram até nós. Uma biografia de Uzias, segundo a Crônica 26:22, um livro dos reis de Israel e de Judá, segundo a Crônicas 32:32. Foi historiador e vidente. Aparentemente, não pregou publicamente depois que Manassés subiu ao trono em 698, mas confirmou sua mensagem à forma escrita preservada nos capítulos de 40 a 66. Que intelecto foi o seu! Em algumas de suas rapsódias, atinge culminâncias jamais igualadas, mesmo por Shakespeare, Milton ou Homero. Seu martírio. Uma tradição talmúdica, aceita como autêntica por muitos dos primitivos pais da Igreja, declara que ele resistiu aos decretos idolátricos de Manassés, pelo que foi preso, imprensado entre duas pranchas de madeira e cerrado ao meio, sofrendo assim morte penosíssima e horrível. Pense que a isto se refere Hebreus 11:37. Isaías, capítulo 1. Verso 1, visão. Este versículo é o título para a totalidade do livro de Isaías. É um chamado, uma visão, no sentido de que Deus a revelou a Isaías de um modo poderoso e dramático. O verbo viu, o hebreu ashab, é frequentemente usado a respeito de ver uma visão dada por Deus, como em Números 24:4, 1 Samuel 3:1, Jeremias 23:16, Ezequiel 7:13 e 26, Daniel 1:17, Oséias 12:10, Obadias 1, Miqueias 3:6, Naum 1, verso 1, Abacuque 2, versos 2 e 3, e etc. Aqui é usado para significar um recebimento sobrenatural da palavra reveladora de Deus. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. 2 Pedro 1, versos 20 e 21. Isaías teve um relacionamento vivo com Deus. O Espírito Santo tornou as palavras de Deus vívidas, concretas, íntimas e reais para Isaías. Semelhante às palavras de Jesus, as palavras de Isaías não eram só suas, mas do Pai. João 14:10. De Isaías. O nome Isaías quer dizer Yahvé salva, ou o Senhor é salvação, e sugere o tema do livro. Este é dirigido a Judá e Jerusalém. Isaías profetiza sobre outras nações, mas apenas quando elas se relacionam a Judá e Jerusalém. E é Jerusalém que comanda a atenção central, pois ela foi e será a principal cidade a partir da qual Deus governa. Nela estava o templo e no milênio o trono do Messias será ali localizado. Uzias, Judá. Estes 4 reis governaram sucessivamente sobre Judá em Jerusalém, na última parte do 8º século a.C. Verso 2.
Isaías começa com uma mensagem para Judá e Jerusalém, numa cena que é retratada como em uma sala de tribunal. Um Deus justo e santo que fez os céus e a terra apelava para que testemunhassem contra Israel. Moisés, o manancial ou nascente da profecia israelita, tinha apelado aos céus e à terra para testemunharem contra o povo quando ele colocou diante deles as bênçãos e as maldições da aliança. Deuteronômio 30, 19, 31, 28 e 32, verso 1. Verso 3. Os animais domésticos que serviam as pessoas tinham mais senso que os israelitas. O boi sabe a quem pertence e quem lhe dá direção. O burro sabe quem o comprou, aonde ir procurar comida e quem a prover. Malaquias 1:6. O fato de que Israel não tem conhecimento indica que eles já não tinham um relacionamento pessoal com Deus. Eles já não agiam como um povo escolhido, o povo da aliança. Que o povo não entende indica que eles não eram mais capazes de discernir o que é verdadeiro e direito. Eles tinham esquecido que haviam sido redimidos e não mais reconheciam a Deus como a fonte de sua força, reputação e riqueza. Eles já não eram testemunhas para a glória de Deus. Mas se tivessem até mesmo tanto bom senso quanto um boi ou um burro, eles nunca teriam se rebelado. Verso 4. Isaías responde com pesar, clamando, ai, do hebraico roi, para a nação pecadora e corrupta. A culpa deles é um fardo pesado. Deus queria que eles fossem um povo santo, mas eles continuaram deliberadamente nas ações más dos seus pais e trataram o santo de Israel com desprezo blasfemo. O santo de Israel é um termo encontrado 29 vezes em Isaías e só 6 vezes no restante do Velho Testamento. Ele reflete o que Isaías viu na sua visão inaugural, capítulo 6, e enfatiza tanto o caráter de Deus como as suas reivindicações sobre Israel. Mas Israel rejeitou essas reivindicações. Eles se voltaram contra ele, se afastaram e se separaram dele, rejeitando-o completamente em uma total ingratidão. O culto aos ídolos pode também estar implícito, como em Ezequiel 14:3. Versos 5 e 6. Isaías se torna agora uma testemunha para as consequências do pecado de Israel. A nação está como uma pessoa que foi brutalmente assaltada por um ladrão, porém não resiste ao ataque, aparentemente pedindo por mais surra. Isaías pergunta por que eles querem ser surrados novamente. Em vez de ser um povo santo, eles são como um escravo chicoteado. Toda a cabeça está ferida e todo o coração, inclusive a mente, está doente. Em outras palavras, o pensamento do povo e de seus líderes está errado e obstinadamente contrário à vontade de Deus. O corpo, desde a planta do pé até a cabeça, está coberto com feridas abertas e supuradas. O país está ferido e ninguém está ajudando. Parece não haver nenhuma esperança por recuperação, e eles estão voluntariosamente se dirigindo para um desastre mais extenso. Verso 7. Isaías agora lista as aflições específicas que Israel tem sofrido na presença do próprio povo de Judá, o qual não tem nenhum poder para fazer qualquer coisa a respeito disto. Verso 8. Choça no pepinal. Pela misericórdia de Deus, Jerusalém não foi capturada. Ela foi deixada insegura. Isaías compara isto às estruturas temporárias, galhos e tapetes ou estacas e toldo.
que fazendeiros montam nos campos para vigiar as colheitas, sendo abandonadas durante o resto do ano. Da mesma forma, Jerusalém seria abandonada depois de deixar de tomar parte do propósito divino, o de ser uma cidade missionária. Verso 9: Yahvé, o Deus pessoal de Israel, o Deus dos exércitos do céu, limitou a destruição para salvar Jerusalém. Se ele não tivesse feito assim, teria sido uma ruína completa, como Sodoma e como Gomorra. Gênesis 18, 16, 19 e 28, Jeremias 23, 14 e Ezequiel 16, 46 a 58. Mas houve sobreviventes, e eles ainda poderiam ser salvos. Já aqui aparece a doutrina de uma remanescente fiel, Romanos 9, 29, Romanos 10, 20 a 23, que séculos mais tarde sobreviveria aos castigos e ao cativeiro, assunto que se desenvolve mais amplamente na segunda metade do livro. Verso 10. Israel tinha se tornado como os príncipes de Sodoma e como o povo de Gomorra, e era merecedor da mesma destruição como Sodoma e Gomorra. Foi somente a graça de Deus que preservou um remanescente. Este precisava escutar a lei de Deus, em hebraico, Torá, instrução. Versos 11 a 15. Em vez de obedecerem a Deus, as pessoas estavam simplesmente multiplicando seus sacrifícios a Ele. Praticados sem sinceridade, os sacrifícios eram uma abominação a Deus. Ele detesta a religião, quando esta é apenas uma formalidade e cerimônia, faltando alguma comunhão amorosa e verdadeira com Ele. Tendo em vista que os seus corações não estavam buscando a Deus em fé e obediência, o ininterrupto aglomerar no templo não era o que Deus queria. Verso 12. A adoração deles não era genuína. Deus não pode ser subornado ou enganado. As celebrações na época da lua nova, os sábados sagrados semanais e anuais, Levítico 23, de 1 a 44, as convocações ou assembleias, tudo era pretendido para ser santo. Mas Deus os ouvia como iniquidade, porque Ele via os seus corações e Ele não podia suportar suas atividades religiosas. Versos 13 e 14. Multiplicar orações não consegue chamar a atenção de Deus quando as mãos estão cheias de sangue. Verso 15. Esta expressão notável descreve como as pessoas estavam oprimindo o pobre e usando de violência para adquirir o que elas queriam. Versos 16 e 17. Ainda havia esperança. As orações não poderiam ser ouvidas, mas as mãos estendidas em súplica deviam ser lavadas. As pessoas deviam perceber a sua condição e clamar, como Davi fez no Salmo 5. Ele tem que se lavar, mas o lavar deve ser mais que um símbolo ou forma vazia. Deve ser um arrependimento sincero que faz uma clara ruptura com os atos e hábitos pecaminosos. Também tem que incluir uma mudança interna, pois Deus vê o coração. Então, eles poderão ser capazes de cessar de fazer mal. Abandonar o pecado e o mal é o primeiro passo, mas não é o bastante. Isto deve ser seguido por boas ações. Fazer o que é reto significa fazer o bem a outros. Fazer justiça significa proceder honesta e equitativamente. Significa defender ativamente aqueles que não podem se defender, especificamente os órfãos e as viúvas, os quais não tinham ninguém para defendê-los e que eram frequentemente as vítimas de esquemas e fraudes. Salmo 85, de 8 a 13, Amós 5, 24, Miqueias 6, de 6 a 8 e Tiago 1, 27. A preocupação com os necessitados é uma demonstração prática da verdadeira piedade. Verso 23, 58, verso 7, Salmo 9, 18, Jeremias 22, 16 e Tiago 1, 27.
Versos 18 a 20. Arrazoemos. É um convite aberto para um judicioso ajustamento de contas, aquilo que Jó havia pedido. Jó 23, 7. Perante a justiça divina, ninguém sairia impune. Salmo 133. Mas o próprio Deus se oferece a nos revestir da brancura da santidade, ao invés da cor de carmesim que representa a nossa vida de pecados, mediante a confissão dos pecados em verdadeiro arrependimento. A promessa de Deus para limpar e renovar os corações e mentes do seu povo está condicionada sobre a obediência de boa vontade, a aliança ou o conserto. O povo tem que fazer a escolha: obedecer e comer ou rebelar-se e ser destruído. O Evangelho igualmente exige uma escolha. Ele é uma espada de dois gumes. A vida eterna, verso 19. Ou a morte eterna, verso 20, capítulo 66, verso 24 e João 3,16. Não há nenhum lugar intermediário. Nós não podemos amar a Deus e nos agarrar ao mesmo tempo ao nosso pecado. Versos 21 a 25. Deus continua sua causa contra Jerusalém. A corrupção de Sião tem resultado da deslealdade do povo para com Deus, os seus procedimentos injustos entre cada um deles e da rebelião e das práticas corruptas de seus governantes. Esta corrupção traz uma lamentação sobre a cidade, que no tempo de Davi tinha começado como uma cidade fiel. Agora havia se tornado como uma esposa que tinha se rebaixado ao nível infiel de uma prostituta. Verso 21, prostituta. Uma cidade cujos habitantes são infiéis a Deus, infiéis à sua vocação, apóstatas e idólatras, é prostituta perante Deus. Descrições semelhantes se leem em Jeremias 2:20, 3, verso 1, 6, verso 10, Oséias 2, verso 2 e 3, verso 1, e Ezequiel 16 e 23. Considerando que justiça e retidão haviam marcado uma vez as relações do seu povo, agora sua conduta tinha afundado ao mais baixo nível possível. Os habitantes, de fato, tinham se tornado homicidas. Versos 21 a 23. Que contraste com Deus que os amava e lhes convidara a que o amassem. Deuteronômio 6, 5, 7 e 8. Nós vemos o mesmo contraste no Novo Testamento, 1 João 3, 1, 14 e 15. Verso 22, prata e licor. Essas são figuras simbólicas para os governantes injustos de Jerusalém. Verso 23, os príncipes, que administravam os vários escritórios estatais e agiam como juízes que decidem os processos, eram rebeldes contra Deus. Eles eram companheiros de ladrões, porque absolviam os ladrões por um suborno. Eles eram covardes e tiranos, começando a sua opressão com os mais fracos e os mais desamparados, os órfãos e as viúvas, frequentemente chamados de vítimas na Bíblia. Os príncipes recusavam deixar uma viúva trazer o caso dela à justiça. A prática do suborno é fortemente condenada na lei de Deus. Isaías 5, 23, Êxodo 23, 8 e Deuteronômio 16, 19. Verso 24. O Senhor, ou seja, o proprietário, Deus, o soberano, restaurará a justiça, removendo seus inimigos, os líderes injustos de Jerusalém. Verso 25. A mão de Deus agirá novamente. Contudo, na sua ira há também graça, pois isso introduz o processo de purificação do seu povo dos pecados deles. Seu juízo pretende refinar e purificar da mesma maneira que o metal é refinado e sua escória, impurezas inúteis, é removida. Verso 26.
A obra do castigo de Deus culminará em restauração. Os juízes e conselheiros ou líderes administrativos serão restituídos. Capítulo 24, verso 23 e 32, verso 1. Eles serão fiéis a ele. Jerusalém já não será uma prostituta, mas uma cidade justa e fiel. A nova comunidade será composta de homens e mulheres que põem em prática a retidão e demonstrem compromisso com Deus e com outros seres humanos. Esta é a meta de Deus e terá seu cumprimento completo no milênio. Verso 27. O povo futuro de Sião deve ser o remanescente purificado e redimido que foi convertido ao Senhor. Os seus atributos de justiça e retidão os caracterizarão. Os arrependidos que virarem as costas para a idolatria e a injustiça encontrarão libertação de Satanás, do pecado e da morte através da retidão de Cristo, que lhes é imputada e aplicada ao seu coração pelo Espírito Santo. Isto implica que eles viverão em harmonia com uma preocupação pelo bem-estar uns dos outros. Verso 28. O povo ainda pode escolher entre servir a Deus ou se rebelar contra ele. Os transgressores que rejeitam a autoridade dos ensinos de Deus e os pecadores que violam a lei de Deus serão removidos de entre o povo pelo fogo purificador. Verso 25. Embora o julgamento de Deus seja dirigido contra o pecado, o pecador que escolhe persistir em pecado o receberá igualmente. No fim, o descrente, o pecador, será destruído por forças de fora de Israel e perecerá devido à sua própria falência espiritual interior. Verso 29. Carvalhos, jardins. Trata-se dos lugares onde se praticavam os ritos do culto pagão, uma mistura de idolatria com pecados sensuais. São os altos, tantas vezes mencionados na Bíblia. Deuteronômio 12, 2, primeiro livro de Reis 14, 23 e Juízes 3, 7. Nestes altos havia postes ídolos que os israelitas deveriam cortar. Êxodo 34, 13. Senão, eles mesmos seriam derrubados. Versos 30 e 31. O povo tinha escolhido esses lugares e suas práticas ao invés do culto a Deus. Capítulo 65, verso 3 e 66, verso 17. Verso 30. Em contraste com a árvore e o jardim irrigado, com os quais Deus comparava frequentemente o seu povo, Números 24, 6, Salmo 1, Jeremias 11 e Oséias 14, o destino deles será o das coisas mundanas nas quais eles tinham escolhido confiar. No livro de Isaías, a água significa a salvação livre, graciosa e abundante. Capítulo 11, verso 9, 32, verso 2, 41, verso 18, 55, verso 1 e 58, verso 11. A ausência de água significa a separação das bênçãos de Deus. Capítulo 3, verso 1 e 50, verso 2. A seca e o fogo são metáforas para indicar o julgamento. Verso 31, estopa, parte mais grossa do linho que se separa por meio do cedeiro. Depois elimina-se a mesma com detrito. O forte é o líder que buscou receber força e poder a partir da adoração de falsos deuses. Todos esses tais líderes ou príncipes serão como estopa, combustível para o fogo que eles próprios atearam. Esses líderes ímpios não serão parte do remanescente que sairá do fogo purificado. Ao invés,
Eles serão consumidos junto com sua própria maldade.